Nesse vídeo que está aparecendo aí, eu mostrei onde você poderia baixar o Windows Vista em 2025. Depois disso, eu utilizei o Rufus junto com essa configuração que está aparecendo para criar um pendrive bootado. Agora nós vamos ver a instalação do Windows Vista em uma máquina antiga. Bom, então aqui eu já coloquei meu pendrive, liguei o sistema e aí eu coloquei ele para dar boot pelo pendrive. No caso desse notebook que eu utilizo aqui, né, é a tecla F11 quando a gente inicia o sistema. É um positivo NIC M3955. Então, esperando carregar aqui o dispositivo. Aí ele apareceu esse setup aqui, Windows Setup. Enter. Vocês podem ver meu reflexo ali na tela e ver que não tem nada a ver com o que eu estou falando, aparentemente. Mas isso é por causa da edição. E em alguns momentos eu vou acelerar o vídeo, para não demorar muito. Depois de alguns minutos esperando, ele chega nessa tela, ó, bem parecido com a instalação do Windows 7, do Windows 10, do Windows 11. Aqui a gente só vai clicar em avançar, aqui em instalar agora. Aí aqui a gente pode colocar o nosso serial, ou pode deixar desmarcada essa caixinha aqui e deixar para colocar o serial depois. Aí clica em avançar de novo. Eu vou colocar não, porque eu não quero colocar o serial agora. Aí agora nessa próxima tela eu tenho que escolher qual a versão do Windows que eu quero. Seja de 32 bits ou 64 bits. Aí os que eu baixei tem todos os Windows Vistas, né? Tem todas as versões do Windows Vista em 32 bits como 64. Então eu escolhi a Home Basic e depois cliquei em avançar. Aí no vídeo está aparecendo a Home Premium, mas é porque depois eu troquei. Depois eu mudei de ideia, escolhi a Home Basic e cliquei em avançar. Essa próxima tela não tem muito segredo, é só você selecionar ali a caixa de seleção e depois disso você clica em avançar. Aí aqui ele pergunta se eu quero fazer uma atualização do sistema ou se eu quero instalar do zero. Eu vou escolher essa opção de baixo ali, onde está escrito personalizada, porque eu quero instalar do zero esse sistema. Quero apagar tudo que tem no HD e instalar o sistema limpo. Aí agora nessa próxima tela, ele vai perguntar onde eu quero instalar o Windows. Como eu estou só testando aqui, fazendo alguns testes, eu vou instalar nessa segunda partição. O meu HD está particionado, então eu vou instalar nessa segunda partição. Ó, aqui aconteceu um imprevisto, ó, ele apareceu essa mensagem dizendo que o espaço livre recomendado para instalação é X, mas eu não tenho esse espaço X. Então o que eu vou fazer? Logo aqui embaixo, em cima do botão, oh meu Deus, em cima do botão avançar, tem ali ó, opções de unidade avançada. Eu vou clicar ali e vou apagar essa partição e aí eu vou ter espaço suficiente para instalar o Windows Vista nessa partição. Ó, notem que depois que eu cliquei ali em excluir, ele vai dar o aviso, ó, tudo que você tem no HD vai ser perdido, você vai apagar tudo. Ou melhor, o que está na partição, né? Porque eu não estou deletando o HD inteiro, mas só uma parte dele. Então tudo que está ali vai ser deletado. Aí depois disso eu vou clicar aqui em avançar para que ele comece a fazer a instalação. Ou melhor, ele vai copiar os arquivos para HD para daí depois fazer a instalação. Feito a cópia dos arquivos, ele vai reiniciar o sistema e depois que reiniciar, o pendrive já pode ser removido, porque ele já fez uma cópia dos arquivos para o HD. Aí agora que o sistema está iniciando, ele vai entrar na instalação do Windows Vista. Mas, no meu caso, ele apareceu esse menu e para você não vai aparecer, provavelmente não vai aparecer, porque eu tinha outro sistema instalado aqui, em outra partição. Por isso que apareceu para mim esse menu, mas para vocês não vai aparecer. E se aparecer, basta você colocar em Windows Vista, que é para ele iniciar a instalação do sistema. Depois disso, ele vai reiniciar e vai
chegar nessa tela. Chegando nessa tela, tudo que a gente precisa fazer é botar o nome. Você coloca o nome que você achar mais emocionante. Eu vou simplesmente colocar a vista e depois eu vou clicar em avançar. Aqui eu não vou mexer em nada, não vou mexer nos papéis de parede também. Ou melhor, vou deixar esse primeiro aqui e depois vou clicar em avançar. Aqui eu vou deixar em perguntar depois, aqui eu também não vou mexer nada, vou clicar em avançar. E agora eu vou clicar em iniciar. E aí ele vai fazer mais algumas configurações. A primeira vez que ele inicia, ele aparece essa tela. Na verdade, sempre que ele iniciar, ele vai aparecer essa tela, mas você pode desabilitar lá embaixo. Vai aparecer depois, uma opção lá embaixo para você desabilitar essa tela. Então agora a gente fecha aqui e agora vamos olhar a parte chata. Deixa eu fechar essa barra aqui também. Aí agora vai vir a parte chata, que é procurar um navegador que funcione para ele, mas eu já sei qual que é, e pegar os drivers para ele, Então eu vou parar o vídeo aqui para procurar esses aplicativos, ver se eu tenho no outro computador. Aí eu vou colocar num pendrive e vou passar para esse computador. E depois eu volto com o vídeo. Pronto, voltamos. Vamos abrir aqui a pasta. Agora eu vou pegar aqui o pacote de drivers. Cadê ele? Vamos copiar aqui. Vamos colocar aqui na área de trabalho. Então tá aqui o pacote de drivers. Vamos dar dois cliques nele para a gente fazer a instalação. Tá aqui, dois cliques, executar. Fechar essa janela. Um programa precisa da sua permissão, Everest, não sei o que. Tá, pode continuar. Fechar essa janela. Agora que ele está escaneando o meu sistema para saber qual que é. Ó, o Cedro. Então o que eu vou querer daqui? Eu vou querer só o vídeo, o áudio, network. WLAN. Daí tem um orders aqui que eu não sei o que é. Então eu vou selecionar esses aqui só. Vou mandar fazer, vou mandar ele extrair e depois fazer a instalação. Aqui ele terminou. Aí está perguntando se quero instalar todos. No Windows XP eu coloquei cancelar, mas nesse eu vou colocar como OK. Aqui terminou a instalação dos drivers, então ele está perguntando se eu quero reiniciar o sistema. Claro, nós vamos reiniciar o sistema e depois que voltar, nós vamos fazer a instalação do navegador de internet. Pessoal, eu estou aqui com o meu sistema, voltei. Na verdade demorei para voltar, até mais do que eu pensava, Eu comecei esse vídeo num dia e terminei no outro. Deu alguns imprevistos na hora de instalar os drivers, Então eu utilizei esse pacote de drivers para instalar alguns drivers, Aí eu consegui instalar alguns, outros não. Mas o drive de vídeo eu consegui instalar. E o drive de rede que eu não estava conseguindo instalar, eu só consegui instalar porque eu peguei um modelo desse notebook, coloquei no meu outro computador, pesquisei online e baixei os drivers do Windows 7. Aí eu fiz a instalação aqui, coloquei no pendrive, coloquei para cá e fiz a instalação. Esses dois pacotes de drive de rede não funcionaram aqui, eles funcionaram quando foi para instalar o Windows 7. E se não me engano o Windows XP também ele funcionou, mas para o Windows Vista eles não deram certo. O navegador está funcionando normalmente. Se eu for entrar em algum site, aqui desbloquear, continua. Aqui vamos entrar no YouTube para fazer um testezinho. Eu consigo navegar normalmente na internet, Eu consigo navegar normalmente na internet utilizando esse navegador aqui, o Super 1000. Ou alguma outra versão do Chromium.
Mas o Google Chrome, Opera, Firefox, nenhum deles funciona mais. Só as versões assim mais antigas, né, que estão bem desatualizadas. Se eu for colocar para assistir algum vídeo aqui, ele vai ficar travando, mas não por causa do navegador, mas sim por causa do processador desse computador, que ele é muito fraco. E para finalizar, né, lembrando que esse é o tipo de vídeo assim só para curtição, só para você experimentar o sistema numa máquina que você não usa mais, né? Esse meu notebook aqui, ele é um notebook antigo que eu não utilizo, né? Então não me preocupo muito em se alguma coisa der errado aqui, né, com o sistema, mas você não deve usar ele como seu sistema principal. E se você quiser utilizar um sistema mais leve em um computador antigo para jogar jogos mais antigos, então você deveria utilizar o Windows XP ou o Windows 7, porque o Windows Vista ele é muito pesado, né, para as máquinas antigas. Tanto é que esse foi um dos motivos dele ter fracassado, porque na época em que ele lançou, os notebooks mal tinham 1 GB de memória, e aí a Microsoft lançou um sistema que ele aberto parado já ocupa 700 MB da memória. Deixa eu ver quanto é que ele está usando aqui. Aqui, processos, desempenho. Ó, ele está ocupando aqui, ó, 630 MB, às vezes 700, né? Sendo que na época o pessoal tinha às vezes 700 MB de memória no computador, ou 512 MB, né? Lá um ou outro que tinha 1 GB, então ficava muito pesado. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, um abraço a todos e até o próximo vídeo.